Hoje eu quero falar sobre surtados. A vida tem se tornado muito difícil ultimamente. Não é fácil viver a vida, não é tão simples. O desafio de viver é um desafio tremendo para nós nessa geração atual. A vida se tornou difícil de ser vivida, é o que dá a impressão. A impressão é que não se vive mais como se vivia 50 anos atrás. Os males dessa geração não chegam perto dos males dos nossos avós, da época dos nossos bisavós. E a gente sabe que o tempo muda, pessoas mudam, cultura muda, problemas também mudam. Mas o número de pessoas que não estão em condições de viver é um número absurdo. E como igreja há uma preocupação grande a respeito daqueles que não conseguem viver. Hoje o maior campo de batalha não é Auschwitz, não é Coreia do Norte, é a mentalidade, é a mente do homem. Se tornou um campo de guerra, a mente humana. Eu sou barbeiro e eu trabalho com muitos homens que sentam lá na minha cadeira e cada cliente é um divã, né? Cada um conta uma história diferente, cada um traz uma bagagem diferente. E eu fico impactado com o número de pessoas que estão desistentes da vida, desanimados. Eu já me deparei com pessoas que sentaram na minha cadeira que disseram: se eu me matar é pecado, eu vou para o inferno. Me espanta o número de pessoas que estão cansadas da própria vida. E se você dissesse isso para os teus avós, para o teu bisavô, que alguém hoje pensa em se matar por um conflito mental, provavelmente o teu avô iria olhar para você e ia falar: isso é falta de trabalho, isso é sem vergonhice, arruma um trabalho para esse indivíduo aí que eu quero ver que a depressão vai embora rápido. Por quê? Porque há 50 anos atrás não se tinham conflitos como se tem hoje. Então os mais antigos acham que isso é uma questão de frescura. E não é. Não é. Recentemente no Facebook, por causa de um relacionamento, um jovem chamado Lucas postava stories no Instagram dizendo: se você não voltar eu vou me matar, se você não voltar eu estou indo para a ponte. E ele começou a ir gravar os stories no táxi, e ele pediu para o táxi parar na ponte Rio-Niterói. O taxista não entendeu, parou, ele saiu do táxi e ele subiu na mureta da ponte Rio-Niterói, pegou, começou a gravar o último stories da sua vida e se jogou. Quem viu isso? Alguns dias atrás encontraram o corpo do jovem Lucas, um cara cheio de vida. A vida se tornou algo frágil demais para ser vivida. Tá difícil viver, não tá, gente? Tá difícil lidar com o cansaço da vida. Eu tô cansado de estar cansado. Eu não sei se você tá assim, mas a impressão que eu tenho é que eu estou cansado de estar cansado. Antigamente a psicologia, quando falava de surtos, dizia que esse tipo de comportamento era comum para os esquizofrênicos, para os que tinham problemas psíquicos. Mas hoje a psicologia confirma que qualquer indivíduo pode ter um momento de surto. O que mais acontece são pessoas surtadas do nada. Pessoas que você olhava, cara tranquilo, um exemplo, surta. Cansa. Dá um basta na vida. Talvez você esteja aqui dessa forma, surtado, enlouquecido, porque a vida enlouquece. Quem dera a vida fosse como Zeca Pagodinho, cara. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem dera fosse assim. Eu sou fascinado por filosofia. E quando eu estudo a mente dos filósofos,
Eu cheguei à conclusão de que mais de 200 filósofos se mataram porque pensar gera conflitos mentais. Então a filosofia chegou à confirmação, à conclusão de que pensar sobre a vida gera uma sobrecarga emocional muito grande. E no passado, os caras que tinham depressão eram filósofos, eram estudantes da vida. Hoje, qualquer um. Não precisa ser filósofo nem sociólogo para dar um fim na vida. E segundo a filosofia, pessoas cansam da vida por quê? Porque estão sempre pensando além do hoje. É isso mesmo. Segundo a filosofia, homens dão fim na vida porque pensam demais no futuro ou no passado. Na época dos nossos avós só se vivia a vida e pronto. Hoje uma menina de 12 anos, ela tem uma sobrecarga de destino absurda. Ela é criada para ajudar a mãe na casa, ao mesmo tempo na escola e ao mesmo tempo cobrada para ter já um planejamento de faculdade. A mente do homem moderno está sensível demais. E realmente a vida é angustiante. Tem sido angustiante pensar na vida, cara. E pessoas surtam por qualquer motivo: relacionamento, problema familiar, casamentos que não deram certo, abusos que foram cometidos na infância, falta de amizade, bullying, rejeição, homossexualismo, distúrbio sexual. Cara, são vários os casos que implicam num surto. E eu não sei sobre o que você tem surtado ultimamente, mas eu tenho uma palavra direcionada da parte de Deus para você hoje. E você não pode sair dessa igreja da mesma forma que você entrou depois daquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso que todo mundo que tenta entrar no reformário, ou que quer entrar no reformário, nós fazemos um gabinete antes. E nesse gabinete nós apresentamos ao indivíduo quais são os nossos sonhos como igreja. Eu costumo dizer que ser pastor, há 50 anos atrás, era só saber orar e pregar. Hoje ser pastor é ter que dar conselhos emocionais, empresariais, ser um psicólogo. A demanda está muito alta. Então qual é o sonho da igreja reformária? Eu sonho um dia ter uma estrutura tamanha que nós possamos abrigar todos aqueles que têm conflitos mentais, cara. Eu costumo brincar, eu digo, cara, um dia Deus vai me dar uma igreja do tamanho da Lagoinha. Mas não é só para ser grande, é para ser grande e relevante. Você imagina só um campo enorme, um terreno enorme e ali uma clínica de reabilitação mental, onde vão ter psicólogos que tratam de depressão. Tem uma fazenda lá no interior da cidade onde a gente possa abrigar os viciados e aqueles que estão em reabilitação por conta de drogas. Esse é o nosso sonho como igreja. E por isso é necessário trazer à tona determinados assuntos para a igreja. Nós não mais dar o feijão com arroz de todo domingo. É necessário entrar em assuntos delicados nos púlpitos. Porque se nós não ensinarmos aqui, os seus filhos aprenderão nas faculdades. Os seus filhos aprenderão nas escolas. Hoje, todo mundo está cansado de tudo. Você bota no YouTube, pesquisa lá, surto. Vai aparecer uma média de 115 mil resultados. E vídeos dos mais diversos de pessoas surtando. Alguns engraçados, outros chocantes. Eu me lembro de um, por exemplo, que uma mulher está num trânsito e do nada ela sai do carro, ela pega o tamanco dela e começa a bater no vidro de um carro. Plá, plá, plá. E ela quebra o carro todinho do cara com o tamanco dela, com o salto dela. E sabe o que me espanta? Não é o fato dela ter surtado, é o fato das pessoas assistirem e não se compadecerem da sua dor. Pessoas gravando. Olha que louca, louca.
mulher gritando, a mulher surtando e as pessoas zombando, rindo, se divertindo do seu surto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não espere daqui para fora que alguém se importe com os teus surtos. O mundo não está nem aí para você. O mundo não está nem aí se você está pronto a dar um tiro na cabeça. Se diz um cara postou na internet: vou me matar. Apareceu um indivíduo falando: você não tem coragem. Faz logo isso aí, seu malandro. Para de ficar enrolando. Olha o tipo de nível. Olha o tipo de sentimento. Olha o tipo de encorajamento que nós estamos dando para alguém. Se diz um pastor lá de Ipiranga, Minas Gerais, surtou, saiu do culto disparado, pegou o carro. Pastor Batista. Sua esposa ficou preocupada, botou os filhos no carro, foram para casa. Se despediram das pessoas na igreja e falaram: não, meu marido saiu em disparada, eu vou lá ver o que aconteceu. Chegou em casa, na garagem, quando ela puxou a garagem, ela encontrou o seu marido enforcado na garagem. É possível experimentar a presença de Deus e sair daqui e colocar uma corda no pescoço. É possível. O nosso problema é que nós espiritualizamos demais. Depressão é coisa de homem de Deus? Por que não seria? Somos seres humanos, não somos super-heróis. Temos falhas, temos limitações. Estamos cada vez mais cansados. E sabe qual é o problema, gente? Estamos sempre cansados de tudo. E o nosso problema é achar que com 8 horas de sono a gente consegue matar esse cansaço. Você vai para o trabalho, trabalha cansado, está doido para ir para casa, chega em casa, você fala assim: não, hoje eu vou dormir 7 horas da noite. Você dorme 10 horas à noite e já acorda cansado. Você chega para o patrão, pede férias e fala aqui: 1 mês de férias, quero descansar. Você fica 1 mês de férias e no primeiro dia de trabalho você já entra por conta da vida. Estou cansado. Sabe por quê? Porque nós estamos achando que o cansaço que nós temos está aqui, no físico. 8 horas de sono não tem o poder de tirar o peso das suas costas. O cansaço que você sente não se resolve com 1 hora de sono, com um cochilo, com férias, com viagens, com dinheiro. Não. O seu cansaço não se dá na carne. Famílias estão sendo destruídas, sabe por quê? Porque estão vivendo um ciclo tão grave de cotidiano. Vão trabalhar, vão para a faculdade, chegam em casa e o que acontece? Um casamento que se alimenta só de restos. Você acorda às 7 horas da manhã, sua esposa também vão para o trabalho, sai do trabalho, tem faculdade, chega em casa às 10 horas da noite, você está só o caco, você está só o resto. E aí a sua esposa se alimenta de resto, e você se alimenta de restos, e nenhum casamento sobrevive de restos. Nós estamos sempre nos alimentando do resto do outro. Nós nunca temos o outro por inteiro, por plenitude. É assim ou não é, gente? Estou falando besteira? Se nós não pararmos e raciocinarmos: espera aí, o que está acontecendo com a minha vida? Esse cansaço rouba nossa família, nosso casamento, os nossos filhos. Tem um filme chamado Clique, que todo mundo aqui já viu. Tem uma cena impressionante nesse filme que o cara descobre que o controle remoto tem o poder de acelerar processos. E aí ele começa a acelerar um monte de coisa na vida dele, só que ele se esquece, ou ele não sabia, que quando ele acelerava o tempo no controle remoto, ele virava um vegetativo no tempo real. Então o que ele fazia não era acelerar o tempo, ele acelerava o seu tempo de vida, não o tempo real. Quem já viu esse filme?
é emocionante quando ele percebe que em tudo da sua vida ele não participou dos momentos mais importantes da sua família, dos seus filhos. E aí você chora, irmão. E aí você já traz uma aplicação pessoal. Olha como eu tenho vivido a vida. O automático te tira o prazer da sua família. O automático te tira o prazer do seu casamento, da sua filha, do seu filho, dos seus pais. O cotidiano está tão acelerado que você não consegue parar para dar atenção para as pessoas que você ama e que te amam. Esse é o tempo que a gente vive. Um tempo de surtos. Está todo mundo surtando. Está todo mundo sempre correndo atrás de algo que é inalcançável. Esses dias eu preguei aqui no domingo e eu disse algo. A nossa expectativa sobre felicidade é sempre inalcançável. Nós estamos sempre correndo atrás de algo que não possuímos. Vide virada de ano de igreja. Só olhar os slogans que a gente usa nas igrejas. Esse será o ano da restituição. Esse será o ano da vitória. Esse será o ano... E é sempre o ano do que nós não temos. É sempre o ano da restituição, o ano da vitória, o ano da cura, o ano do casamento com sucesso. Ou seja, nós estamos com expectativas demais sobre as coisas que não aconteceram. E quando você vive em função das coisas que não aconteceram, você negligencia algo importante demais. O quê? O hoje. Por isso a ansiedade é pecado. Sabe por quê? Porque a ansiedade é você dizer para Deus: o amanhã é comigo, então eu tenho que me preocupar com o amanhã. E a ansiedade tem o poder de te tirar duas coisas. Isso é absurdo. A ansiedade, ela te tira o agora, ou seja, você não consegue aproveitar do hoje, e ela te dá a falsa sensação de que o amanhã depende de você. Isso é um pecado grave. A Bíblia diz que o amanhã é do Senhor. Jesus disse que para cada dia basta o seu mal. E você está puxando os cabelos porque você está pensando que vai ser semana que vem da tua vida. Confesse o seu pecado a Deus e mude de postura. O nosso mal é achar que nós conseguimos dominar o amanhã. E aí o que a gente faz? A gente vai transformando prioridade em necessidade. Em que sentido? Quero casar. Você vai e casa. O casamento já não é mais uma prioridade. O casamento se torna só uma necessidade. A prioridade é comprar uma casa. E aí você vai e compra a casa. E aí quando compra a casa, a prioridade agora é ter um filho. E aí quando você tem o filho, a prioridade é ter o segundo. E aí você tem o segundo, a prioridade é para uma casa maior, porque a casa pequena não está comportando. Ou seja, nós estamos vivendo sempre atrás do que nós esperamos. A felicidade está sempre um passo à nossa frente. Por que não ser grato pelas coisas que já aconteceram? Por que não ser grato pelo hoje? E aí eu chego a uma conclusão: nosso problema não é físico, nosso problema é na alma. Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28 ao 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O cansaço da sua alma não passa com Rivotril. O seu cansaço não passa com consultas num psicólogo, embora sejam importantes. Não é um psiquiatra que vai dar um basta no seu cansaço. Sabe o que é? Descansar a sua alma naquele que pode aliviá-la.
e quem pode não é o homem. Todo surto precisa ser tratado. E sabe o que é um surto? Um cansaço não tratado. Todo surto é alguém cansado de alguma coisa e esse cansaço não foi tratado. Então, para que você um dia não surte, você precisa tratar o cansaço. Só que esse tratamento não vem de psicólogos, nem de psiquiatras, nem de Rivotril. De fazer isso por você é aquele que tem o poder de aliviar a sua alma. Jesus Cristo. Me responda algo aqui, para a gente finalizar. Você é um corpo que tem uma alma ou uma alma que possui um corpo? Vou repetir, você é um corpo que possui uma alma ou uma alma que possui um corpo? Responde aí, gente. Alma que possui um corpo. Então eu pergunto algo para você: por que você cuida mais do corpo do que da sua alma? Se você é uma alma que possui um corpo e não um corpo que tem uma alma, por que você dá mais prioridade para as coisas do seu corpo do que para as coisas da sua alma, cara? A gente dedica 10 anos para uma faculdade de medicina, mas quando se fala em vir todo domingo para o culto, se torna fanatismo. Que loucura é essa, irmão? Que loucura é essa? Você perde, entre aspas, 8 anos dentro de uma faculdade de arquitetura, de advocacia, mas quando o assunto é reino de Deus, é fanatismo demais. Isso aí, mano. Que loucura é essa? Se você não é um corpo que tem uma alma, é uma alma que possui um corpo, por que as suas prioridades são as coisas do seu corpo? Por que você passa 1 hora no CrossFit e não passa 1 hora no quarto secreto? Me responda. Depois você vem para mim dizer que sua alma está quebrada, óbvio. Você cuida mais do seu corpo do que dela. O problema é que todos nós sabemos qual é a resposta. Poucos estão dispostos a oferecer e a viver. Não estou invalidando a possibilidade de cuidar do corpo, de fazer academia, crossfit. Nós fazemos isso tudo. Mas se eu passo 1 hora cuidando do meu corpo e menos disso, cuidando da minha alma, existe um problema muito grave comigo. 1 hora eu vou surtar. Você vai surtar. Se você não cuida da sua alma como cuida do seu corpo. Quando Jesus fala de um fardo pesado, Jesus está falando de algo muito específico na cultura judaica. Já preguei sobre isso aqui uma vez. Para a concepção judaica, fardo, o que a gente imagina como fardo? Uma espécie de um saco pesado, né? Uma bagagem pesada. Mas na cultura judaica, fardo não era isso. Sabe o que era um fardo? Fardo era um conjunto de regras de um determinado rabino. Por exemplo, a Bíblia, quando diz que Paulo era discípulo de Gamaliel, com certeza absoluta, Paulo levou o fardo de Gamaliel. O que é o fardo de Gamaliel? O conjunto de normas e regras de um determinado rabino. Existia, por exemplo, o rabino Hillel. Hillel tinha um grupo de fardos. Isso eles chamavam de fardos. Conseguiram entender isso? Quando Jesus diz que o fardo dele é leve, ele não dá um fardo pesado e dá um fardo leve, o que ele está dizendo? As minhas exigências para com você não são grandes, são quase nada, é leve demais. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Toda sobrecarga que a religião tem gerado em vocês não provém de mim, porque o que vem de mim, o que eu libero do meu ventre, ainda não sendo uma mulher, é um fardo leve, ou seja, eu te aceito do jeito que você é. Então talvez você esteja pensando assim: Jesus, para aliviar meu fardo eu tenho que fazer muito por ele, eu tenho que vir, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Jesus diz: só vem, vinde a mim, porque eu troco as exigências que você criou para a sua vida e coloco as minhas. Em outras palavras, eu quero viver em você e a partir de você. Isso é forte, mano. Isso é forte demais, gente.
O que Jesus está propondo é algo que nenhum homem ousou propor. Nenhum líder, nenhum pai religioso, nenhum homem propôs isso. Nem Buda, nem Allan Kardec, nem Fernandinho de Moraes, nenhum dos homens propôs isso. Venha a mim que eu vou liberar descanso sobre a sua alma. E é o que Jesus oferece para nós hoje. Fecha os teus olhos nesse momento, abaixa a tua cabeça. Pode deixar aceso por enquanto. Eu quero que você nessa hora faça uma terapia comigo aqui. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas existe alguém aqui que é. E ele está aqui. Comece a pensar sobre as coisas que têm afligido a tua alma, o teu coração. Pensa sobre as coisas que você tem mais pensado e mais tomado o seu tempo. Cara, minha faculdade está me consumindo. Só penso nela. Meu curso profissionalizante está me consumindo. Eu só penso nele. Eu só penso no meu filho que está por vir. Eu só penso no meu filho que ainda não veio. Eu só consigo pensar no relacionamento que eu ainda não tenho. Jesus, quando vai ser? Comece a colocar isso agora diante do teu coração. Comece a visualizar isso agora dentro de você. Jesus, a tua igreja está aqui essa noite. E nós te damos a liberdade de remover o nosso fardo. Tira o nosso peso. Tira a nossa vontade de desistir da vida. Tira a nossa depressão. Tira as nossas dores. Tira os nossos conflitos. Nós estamos cansados, Jesus. Nós chegamos ao ponto de às vezes achar que nem conseguimos mais prosseguir da nossa vida, cansados de uma religião que só impõe regras. Nós queremos o Senhor, Jesus. Nós declaramos o teu senhorio, porque através do teu senhorio eu tenho alívio. Nós declaramos o teu alívio sobre a igreja hoje, Senhor. E nós declaramos que todo fardo pesado, toda opressão, depressão, todo sentimento de culpa, um divórcio que foi executado, um aborto que foi realizado, seja lá o que for, seja lá o que você tenha feito, nós como igreja declaramos que esse fardo não tem governo sobre você. Em nome de Jesus, nós declaramos que cai por terra todo fardo que não provém do Senhor Jesus. Nós não aceitamos o fardo que a religião impôs, que os homens colocaram, que nós colocamos. Nós renegamos a nós, Senhor. Nós negamos a nós mesmos e declaramos: o teu fardo é melhor que o nosso. As tuas vontades são melhores que as nossas, Senhor. Comece a visualizar isso e comece a declarar para o Senhor Jesus: remova, Senhor. Eu te dou autoridade para remover o que tem me matado, o que tem me consumido, o que tem me deprimido. Dê autoridade para Jesus ser Deus hoje. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Remova o nosso fardo, Jesus. Estamos cansados. Estamos cansados de viver por nós mesmos. A pergunta essa noite é: por que tanto tempo você vive a sua vida
você vive as suas escolhas e dá tão pouco para Ele, dá tão pouca liberdade para Ele ser Deus. Sabe o que isso vai resultar um dia? Você todo quebrado existencialmente, colocando a culpa em Deus de algo que você não deixou Ele fazer. Deixe Deus ser Deus, deixe Jesus ser o Senhor, o Salvador, o removedor de fardos.